Pasta 24. Epílogo. Pelo céu com estrelas. Amei-te, então arrastei estas correntes de homens para minhas mãos e escrevi minha vontade pelo céu com estrelas. T. A. Lawrence. A fumaça se ergueu em uma espiral lenta, traçando delicadas linhas em preto através do ar claro. Jace, sozinho na colina com vista para o cemitério, sentava-se com os cotovelos nos joelhos e observava a fumaça subindo em direção ao céu. Não deixou de reparar na ironia. Eram os restos do pai, afinal. Podia enxergar o ataúde de onde estava, obscurecido por fumaça e chamas, e pelo pequeno grupo ao redor. Reconheceu os cabelos brilhantes de Jocelyn dali e Luke ao lado, com a mão nas costas dela. Jocelyn estava com a cabeça para o lado, sem olhar para a pira funerária em chamas. Jace poderia ter integrado aquele grupo se quisesse. Tinha passado os últimos dias na enfermaria e só tinha sido liberado pela manhã, em parte para poder comparecer ao enterro de Valentin. Mas tinha chegado até a metade do caminho para a pira, uma pilha de lenha descascada, branca como ossos, e percebeu que não conseguia avançar mais. Em vez disso, virou-se de costas e subiu a colina, afastando-se do cortejo dos enlutados. Luke o chamou, mas Jace não se virou. Ficou sentado olhando enquanto se reuniam ao redor do ataúde. Observou Patrick Penhallow com o uniforme branco acender a lenha. Era a segunda vez naquela semana que viu um corpo queimar, mas o de Max fora dolorosamente pequeno, e Valentin era um homem grande, mesmo deitado com os braços cruzados sobre o peito, com uma lâmina serafim no punho. Os olhos foram amarrados com seda branca como de costume. Tinham sido corretos com ele, pensou Jace, apesar de tudo. Não haviam enterrado Sebastian. Um grupo de caçadores de sombras tinham voltado para o vale, mas não encontraram o corpo. Levado pelo rio, disseram a Jace, mas ele tinha suas dúvidas. Procurou Clary na multidão ao redor do ataúde, mas ela não estava lá. Já fazia quase 2 dias, desde que a vira pela última vez, no lago, e sentia saudade dela quase como se fisicamente houvesse alguma coisa faltando. Não era culpa dela o fato de não terem se visto. Ficou preocupada que ele não estivesse forte o bastante para voltar a Alicante por um portal. E tinha razão. Quando os primeiros caçadores de sombras chegaram, estava ingressando em um estado de inconsciência. Acordou no dia seguinte no hospital da cidade com Magnus Bane, olhando para ela com uma expressão estranha. Poderia ser extrema preocupação ou mera curiosidade, com Magnus era difícil dizer. Magnus disse a ele que apesar de o anjo tê-lo curado fisicamente, parecia que o espírito e a mente estavam exauridos a ponto de só poderem ser curados pelo repouso. De qualquer forma, estava bem agora, a tempo de ir ao enterro. Um vento surgiu e soprou a fumaça para longe. À distância, podia ver as torres de Alicante, sua antiga glória restaurada. Não tinha certeza quanto ao que esperava conquistar sentado ali e assistindo ao corpo do pai queimar, ou o que falaria se estivesse lá embaixo com os enlutados, dizendo as últimas palavras a Valentin. Nunca foi meu pai de verdade, poderia dizer, ou foi o único pai que conheci. Ambas as declarações eram igualmente verdadeiras, independentemente do quão contraditórias. Quando abriu os olhos no lago, sabendo de algum jeito que estivera morto, mas não estava mais, Jace só conseguia pensar em Clary, deitada a uma curta distância dele na areia ensanguentada, com os olhos fechados. Foi aos tropeços até ela, quase em pânico, temendo que estivesse ferida ou até morta. E quando ela abriu os olhos, só conseguiu pensar no fato de que não estava. Só quando chegaram os outros, ajudando a se levantar, exclamando espantados ao verem a cena, que viu o corpo de Valentin encolhido na beira do lago e sentiu a força da visão como um soco no estômago. Sabia que Valentin estava morto. Ele mesmo o teria matado. Mas mesmo assim, de algum jeito era doloroso ver. Clary tinha olhado para Jace com uma expressão triste no rosto, e ele soube que, mesmo que ela odiasse Valentin, jamais tivesse tido qualquer razão para não fazê-lo, sentia a perda de Jace. Semicerrou os olhos em uma inundação de imagens, dominou o interior de suas pálpebras. Valentin o levantando da grama em um abraço forte, Valentin o segurando firme na proa de um barco em um lago, ensinando a se equilibrar, e outras lembranças mais sombrias, a mão de Valentin estalando contra o rosto dele, um falcão morto, o anjo algemado na adega dos Wayland. Jace. Levantou os olhos. Luke estava diante dele, uma silhueta preta contornada pelo sol. Vestia jeans e uma camisa de flanela, como sempre, nada de branco funerário para ele. Acabou, disse Luke. A cerimônia foi curta. Tenho certeza de que foi.
Jace enterrou os dedos no chão, recebendo bem a rispidez da terra arranhando as pontas dos dedos. Alguém falou alguma coisa? Só as palavras de praxe. Luke sentou no chão ao lado de Jace, franzindo um pouco o senho. Jace não havia perguntado a ele como fora a batalha. Na verdade, não queria saber. Sabia que tinha acabado mais depressa do que todos esperavam. Após a morte de Valentim, os demônios que havia convocado fugiram noite afora como névoa, afastada pelo sol. Mas isso não significava que não tivessem ocorrido mortes. O corpo de Valentim não foi o único enterrado em Alicante naqueles dias. E Clary? Não. Quero dizer, ela não... Veio ao enterro? Não, não quis. E Jace podia sentir Luke olhando de lado para ele. Não a viu? Não, desde o lago, respondeu Jace. Foi a primeira vez que me deixaram sair do hospital e tive que vir aqui. Não tinha que vir, disse Luke. Podia ter ficado longe. Eu quis, admitiu Jace. Não sei o que isso diz sobre mim. Enterros são para os vivos, Jace, não para os mortos. Valentim foi mais seu pai que de Clary, mesmo que não compartilhassem o sangue. Você que tinha que se despedir, é você que vai sentir falta dele. Não achei que tivesse permissão para sentir falta dele. Nunca nem conheceu Stephen Arundale, disse Luke. E quando foi entregue a Robert Lightwood, já era crescido. Valentim foi o pai da sua infância. Deve sentir falta. Não paro de pensar em Wood, disse Jace. No guard, fiquei perguntando para ele por que nunca me contou o que eu era. Naquele momento ainda achava que era parte demônio. E ele disse que era porque não sabia. Achei que estivesse mentindo. Mas agora acho que falou a verdade. Ele era uma das poucas pessoas que sabia que havia um bebê Arundale que sobrevivera. Quando apareci no instituto, não fazia ideia de qual dos filhos de Valentim eu era. O verdadeiro ou o adotivo, eu poderia ser qualquer um, o demônio ou o anjo. E acho que ele nunca soube, não até ver Jonathan no guard e perceber. Então tentou fazer o melhor que pôde comigo nesses anos todos, independentemente de qualquer coisa, até Valentim reaparecer. Foi uma espécie de ato de fé, não acha? Foi, disse Luke. Acho que sim. Wood disse que achou que talvez a criação pudesse fazer diferença, independentemente do sangue. E fico pensando, se tivesse ficado com Valentim, se ele não tivesse me mandado para os Lightwood, será que teria sido como Jonathan? Será que seria daquele jeito agora? Faz alguma diferença? Disse Luke. Você é do jeito que é por um motivo. Se quer minha opinião, acho que Valentim o mandou para os Lightwood porque sabia que seria a sua melhor chance. Talvez tivesse outras razões também, mas não pode esquecer que ele o mandou para pessoas que sabia que o amariam e que o criariam com amor. Pode ter sido uma das poucas coisas que ele já fez por outra pessoa. Afagou o ombro de Jace. Um gesto tão paternal que quase o fez sorrir. Não me esqueceria disso, se fosse você. Clary, de pé e olhando pela janela de Isabelle, observou a mancha de fumaça sobre o céu de Alicante, que parecia uma mão suja contra uma janela. A cremação de Valentim era hoje, sabia? A cremação do pai, na necrópole além dos portões. Está sabendo da celebração de hoje à noite, não está? Clary virou-se para Isabelle atrás dela, segurando 2 vestidos diante do corpo, um azul e outro cinza como aço. Qual acha que devo vestir? Para Isabelle, acreditava Clary, roupas sempre seriam terapêuticas. O azul. Isabelle colocou os vestidos na cama. O que você vai vestir? Você vai, não é? Clary pensou no vestido prateado no fundo do baú de Amethyst, na adorável tecido, mas Amethyst provavelmente jamais deixaria que o usasse. Não sei, respondeu. Provavelmente uma calça jeans e meu casaco verde. Sem graça, disse Isabelle. Olhou para a Aline, que estava sentada em uma cadeira perto da cama, lendo. Não acha sem graça? Acho que deve deixar Clary vestir o que quiser. Aline não desgrudou os olhos do livro. Além disso, não é como se ela fosse se arrumar para alguém. Vai se arrumar para Jace, disse Isabelle, como se fosse óbvio. Pelo menos devia. Aline levantou os olhos, piscando confusa, e em seguida sorriu. Ah, certo, toda hora me esqueço. Deve ser estranho, não é mesmo, saber que ele não é seu irmão? Não, disse Clary com firmeza. Pensar que ele era meu irmão era estranho. Isso parece certo. E olhou para trás, para a janela. Não que eu tenha visto desde que descobri, não desde que voltamos a Alicante. É estranho, disse Aline. Não é estranho, disse Isabelle com um olhar carregado de significado que Aline não pareceu notar. Ele estava no hospital, só saiu hoje.
E não veio vê-lo imediatamente? Perguntou Aline a Clary. Não pôde, disse Clary. Tinha o enterro de Valentim para ir. Não podia perder. Talvez, disse Aline alegremente, ou talvez não esteja mais interessado em você. Quero dizer, agora não é mais proibido. Algumas pessoas só querem o que não podem ter. Não, Jace, disse Isabelle rapidamente. Jace, não é assim. Aline se levantou, derrubando o livro na cama. É melhor eu me vestir. Nos vemos hoje à noite? E com isso saiu do quarto, cantarolando. Isabelle, observando-a sair, balançou a cabeça. Acha que ela não gosta de você? Perguntou. Ou será que está com ciúme? Ela parecia interessada em Jace. Ha! Clary pareceu achar divertido. Não está interessada nele. Acho que é uma dessas pessoas que fala o que vem à cabeça. E vai saber, de repente está certa. Isabelle tirou o prendedor do cabelo, deixando cair sobre os ombros. Atravessou o quarto e se juntou a Clary na janela. O céu estava claro agora, além das torres demoníacas. A fumaça desaparecera. Você acha que ela está certa? Não sei. Tenho que perguntar a Jace. Acho que o verei hoje à noite na festa, ou na celebração da vitória, ou como quer que se chame. Olhou para Isabelle. Sabe como vai ser? Vai ter um cortejo, disse Isabelle. E fogos, provavelmente música, dança, jogos, essas coisas. Como um grande festival de rua em Nova York. Olhou pela janela com a expressão saudosa. Max iria gostar. Clary esticou o braço e acariciou o cabelo de Isabelle da maneira que faria com a própria irmã, se tivesse uma. Sei que iria. Jace teve que bater 2 vezes à porta na velha casa do canal antes de ouvir passos rápidos, correndo para responder. Seu coração pulou e em seguida se estabilizou quando a porta se abriu e Amethyst Arundel estava na entrada, olhando surpresa para ele. Aparentava estar se arrumando para a celebração. Trajava um vestido longo, cinza claro e brincos metálicos claros que ressaltavam as linhas prateadas do cabelo. Pois não? Clary. Começou e parou, sem saber ao certo o que dizer. Onde estava sua eloquência? Isso era algo que costumava ter, mesmo quando não havia mais nada. Mas agora se sentia como se tivesse sido cortado e todas as palavras inteligentes e fáceis tivessem escapado dele, deixando-o vazio. Clary está aqui? Gostaria de falar com ela. Amethyst balançou a cabeça. O vazio de sua expressão desaparecera e olhava tão intensamente para ele que o deixou nervoso. Não está. Acho que está com os Lightwood. Ah! Surpreendeu-se com a própria decepção. Desculpe por tê-lo incomodado. Não é incômodo nenhum. Estou feliz em vê-lo, para falar a verdade, disse alegremente. Gostaria de falar com você sobre um assunto. Entre. Já volto. Jace entrou no hall enquanto ela desaparecia pelo corredor. Ficou imaginando que assunto teria para tratar com ele. Talvez Clary tivesse decidido que não queria mais nada com ele e escolhido Amethyst para transmitir o recado. Amethyst voltou rapidamente. Não estava segurando nada que se parecesse com um bilhete para alívio de Jace, mas trazia uma pequena caixa de metal nas mãos. Era um objeto delicado com um desenho de pássaros gravado. Jace, disse Amethyst, Luke me contou que seu pai é Stephen Arundel. Contou tudo o que aconteceu. Jace assentiu, o que considerou o gesto apropriado. A notícia estava se espalhando lentamente, que era como preferia. Com sorte, já teria voltado a Nova York, antes que todos em Idris soubessem e passassem a encará-lo o tempo todo. Sabe que fui casada com Stephen antes de sua mãe, prosseguiu Amethyst com a voz apertada, como se as palavras machucassem. Jace a encarou. Isso seria a respeito da mãe? Será que tinha ressentimento contra ele por trazer más lembranças de uma mulher que morreu antes mesmo que ele nascesse? Dentre todos os que hoje estão vivos, provavelmente sou quem melhor conheceu seu pai. Sim, disse Jace, desejando estar em outro lugar. Tenho certeza de que isso é verdade. Sei que provavelmente tem sentimentos confusos em relação a ele. Disse, surpreendendo-o principalmente porque era verdade. Nunca o conheceu, e não foi esse o homem que o criou, mas você se parece com ele, exceto pelos olhos. Estes são da sua mãe. E talvez eu esteja louca por incomodá-lo com isso. Talvez não tenha qualquer interesse em saber nada sobre Stephen, mas era seu pai, e se ele o tivesse conhecido... Entregou a caixa a ele, quase fazendo-o dar um salto para trás. Tem algumas coisas dele que guardei ao longo dos anos.
cartas que escreveu, fotos, uma árvore genealógica. A pedra enfeitiçada dele. Talvez não tenha perguntas agora, mas talvez um dia tenha, e quando tiver, terá isso. Ficou parada, esticando a caixa como se estivesse oferecendo um tesouro precioso. Jace esticou a mão e pegou a caixa sem dizer nada. Era pesada e o metal frio contra a pele. Obrigado, disse ele. Era o melhor que conseguia fazer. Hesitou e em seguida disse, tem uma coisa que venho me perguntando. Sim, se Stephen era meu pai, então a inquisidora, Imogen, era minha avó. Era. Amatis fez uma pausa. Uma mulher muito difícil, mas sim, era a sua avó. Ela salvou minha vida, disse Jace. Quero dizer, por um bom tempo agiu como se me odiasse. Depois viu isto. Puxou o colarinho da camisa de lado, mostrando a Amatis a cicatriz branca em forma de estrela no ombro. E salvou minha vida, mas o que esta cicatriz pode representar para ela? Os olhos de Amatis se arregalaram. Não se lembra de ter recebido essa cicatriz, não é? Jace balançou a cabeça. Valentim me disse que foi um ferimento de quando eu era jovem demais para me lembrar, mas agora acho que não acredito nele. Não é uma cicatriz, é uma marca de nascença. Existe uma velha lenda familiar sobre isso, que diz que um dos primeiros Arondale a se tornar caçador de sombras recebeu a visita de um anjo em um sonho. O anjo tocou em seu ombro e quando ele acordou tinha uma marca como essa, e todos os descendentes também a têm. Deu de ombros. Não sei se a história é verdadeira, mas todos os Arondale a possuem. Seu pai também tinha uma, aqui. Tocou a parte superior do braço direito. Dizem que significa que teve contato com um anjo, que é abençoado, de alguma forma. Imogen deve ter visto a marca e concluído quem realmente era. Jace ficou olhando para Amatis, mas não a estava vendo. Via à noite no navio, o convés molhado, preto, e a inquisidora morrendo a seus pés. Ela disse uma coisa para mim enquanto morria. Seu pai teria orgulho de você. Achei que estivesse sendo cruel. Pensei que estivesse falando de Valentim. Amatis balançou a cabeça. Estava falando de Stephen, disse suavemente. E tinha razão. Ele teria orgulho. Clary abriu a porta da frente de Amatis e entrou, pensando no quão rapidamente a casa se tornara familiar. Não tinha mais que se esforçar para se lembrar do caminho até a porta da frente, ou de como a maçaneta emperrava. O brilho do canal era familiar, assim como a vista de Alicante pela janela. Quase podia se imaginar morando aqui, quase conseguia visualizar como seria se Idris fosse sua casa. Ficou imaginando do que sentiria falta primeiro. Comida chinesa, filmes, Bedental, comics. Estava prestes a se dirigir para a escada quando ouviu a voz da mãe vindo da sala, aguda e ligeiramente agitada. Mas o que poderia ter chateado Jocelyn tanto assim? Tudo estava bem agora, não estava? Sem pensar, Clary encostou-se à parede perto da sala e ouviu a conversa. Como assim, vai ficar? Dizia Jocelyn. Quer dizer que não vai voltar para Nova York? Me pediram para ficar em Alicante e representar os lobisomens no conselho, disse Luke. Disse a eles que daria uma resposta hoje à noite. Outra pessoa não pode fazer isso? Um dos líderes de bando aqui de Idris? Sou o único líder de bando que já foi caçador de sombras. Por isso me querem. Suspirou. Fui eu que comecei isso tudo, Jocelyn. Devo ficar e ver como se desenvolve. Fez-se um curto silêncio. Se é assim que se sente, então claro que deve ficar, disse Jocelyn afinal, mas a voz não soava segura. Vou ter que vender a livraria, organizar as coisas. Luke soava rude. Não é como se já tivesse me mudando. Posso cuidar disso depois de tudo o que fez? Jocelyn não parecia ter energia para manter o tom alegre. A voz se perdeu no silêncio, um silêncio que se estendeu por tanto tempo que Clary pensou em limpar a garganta e entrar na sala para anunciar sua presença. Logo depois, ficou grata por não tê-lo feito. Ouça, disse Luke. Há muito tempo quero dizer isso, mas não disse. Sabia que jamais importaria, mesmo que eu dissesse, por causa do que sou. E nunca quis que isso fizesse parte da vida de Clary. Mas agora ela sabe, então acho que não faz diferença. Então posso falar. Eu te amo, Jocelyn. Há 20 anos. Fez uma pausa. Clary se esforçou para ouvir a resposta da mãe, mas Jocelyn ficou em silêncio. Finalmente Luke voltou a falar com a voz pesada. Tenho que voltar para o conselho e avisar a eles que vou ficar. Nunca mais precisamos conversar sobre isso outra vez. Só me sinto melhor interdito depois de tanto tempo. Clary se encolheu novamente contra a porta enquanto Luke, com a cabeça abaixada, saiu da sala.
Passou por ela sem parecer vê-la e abriu a porta da frente. Ficou por ali um instante olhando para o brilho do sol refletido na água do canal. Em seguida se foi, fechando a porta. Clary ficou onde estava, encostada na parede. Sentia-se terrivelmente triste por Luke e terrivelmente triste pela mãe também. Parecia que Jocelyn realmente não amava Luke e talvez jamais pudesse. Exatamente como tinha sido com ela e Simon, exceto que não conseguia enxergar nenhuma maneira pela qual Luke e a mãe pudessem consertar as coisas. Não se ele fosse ficar em Idris. Lágrimas arderam em seus olhos, estava prestes a virar e entrar na sala quando ouviu o barulho da porta da cozinha abrindo e outra vez. Esta parecia cansada e um pouco resignada. Amethyst. Desculpe por ter ouvido isso, mas estou feliz por ele ficar, disse a irmã de Luke. Não só porque estará perto de mim, mas porque dará a ele uma chance de esquecê-la. Jocelyn soou defensiva. Amethyst. Faz muito tempo, Jocelyn, disse Amethyst. Se não o ama, ele precisa saber. Jocelyn ficou em silêncio e Clary desejou que pudesse ver a expressão da mãe. Estava triste, irritada, resignada. Amethyst arquejou de leve. A não ser que... Você o ama? Amethyst, não posso. Ama? Você ama. Fez-se um barulho agudo, como se Amethyst tivesse batido as mãos. Sabia que amava, sempre soube. Não importa. Jocelyn parecia cansada. Não seria justo com Luke. Não quero ouvir. Outro ruído dessa vez de agito e Jocelyn emitiu um som de protesto. Clary imaginou se Amethyst teria agarrado sua mãe. Se o ama, vá agora e diga a ele, agora antes que ele vá para o conselho. Mas querem que ele seja o representante no conselho, e ele quer. Tudo que Lucien quer, disse Amethyst com firmeza. É você. Você e Clary. É tudo que ele sempre quis. Agora vá. Antes que Clary tivesse chance de se mover, Jocelyn entrou no corredor. Foi em direção à porta e viu Clary encolhida contra a parede. Parando, abriu a boca em surpresa. Clary! Soava como se estivesse tentando fazer a voz parecer leve e alegre e fracassando completamente. Não sabia que estava aqui. Clary se afastou da parede, agarrou a maçaneta e abriu a porta. A luz do sol entrou no hall. Jocelyn ficou piscando sob a luminosidade com os olhos na filha. Se você não for atrás de Luke, disse Clary, enunciando com total clareza, eu pessoalmente vou matá-la. Por um instante Jocelyn pareceu espantada e em seguida sorriu. Bem, disse, se você coloca nestes termos... Logo depois estava fora da casa, correndo pela trilha do canal em direção ao salão dos acordos. Clary fechou a porta e se apoiou nela. Amethyst, surgindo da sala, passou por ela para se apoiar no parapeito, olhando ansiosa pela janela. Acha que ela vai alcançá-lo antes que ele chegue ao salão? Minha mãe passou a vida inteira me perseguindo, disse Clary. Ela é rápida. Amethyst olhou para ela e sorriu. Ah, isso me lembra, disse. Jace passou aqui para vê-la. Acho que está esperando encontrá-la na celebração hoje à noite. Está? Disse Clary pensativa. Perguntar não ofende. Quem não arrisca, não petisca. Amethyst, disse, e a irmã de Luke deixou de olhar pela janela para encará-la curiosa. Sim? Aquele seu vestido prateado no baú, disse Clary. Posso pegar emprestado? As ruas já estavam começando a se encher com pessoas, enquanto Clary voltava pela cidade em direção à casa dos Lightwood. Era crepúsculo e as luzes estavam começando a se acender, preenchendo a atmosfera com brilho claro. Buquês de flores brancas familiares penduravam-se em cestas nas paredes, preenchendo o ar com seu aroma pungente. Símbolos dourado escuros queimavam nas portas das casas enquanto passava. Os símbolos falavam em vitória e alegria. Havia caçadores de sombras nas ruas, nenhum estava uniformizado. Trajavam uma variedade de trajes elegantes, de modernos a históricos. Era uma noite estranhamente morna, então poucas pessoas usavam casacos. Mas havia diversas mulheres com que Clary julgava serem vestidos de baile. As saias volumosas varrendo as ruas. Uma figura escura e esguia atravessou a estrada à frente dela enquanto virava para entrar na rua dos Lightwood e viu que se tratava de Rafael, de mãos dadas com uma mulher alta de cabelos escuros, usando um vestido vermelho. Olhou para trás e sorriu para Clary, um sorriso que provocou um calafrio nela, e ela pensou que era verdade, que realmente havia algo estranho nos integrantes do submundo às vezes, algo estranho e assustador. Talvez a questão fosse que nem tudo que era assustador era também necessariamente ruim. Mas tinha dúvidas quanto a Rafael.
A porta da frente dos Lightwood estava aberta e grande parte da família já estava do lado de fora. Marise e Robert Lightwood estavam lá, conversando com outros 2 adultos. Quando se viraram, Clary viu com leve surpresa que eram os Penhallow, pais de Aline. Marise sorriu para ela. Estava elegante em uma roupa azul escura de seda, com o cabelo amarrado para trás em um laço prateado espesso. Era parecida com Isabelle, tanto que Clary queria esticar a mão e tocá-la no ombro. Marise ainda parecia tão triste, mesmo ao sorrir, e Clary pensou, está se lembrando de Max, assim como Isabelle, e pensando no quanto ele gostaria disso tudo. Clary. Isabelle desceu pelos degraus da frente, os cabelos negros esvoaçando atrás. Não estava com nenhuma das 2 roupas que tinha mostrado a Clary antes, mas um lindo vestido dourado de cetim que abraçava seu corpo como pétalas fechadas de uma flor. Calçava sandálias altas e Clary se lembrou do que Isabelle dissera uma vez sobre como gostava de saltos e riu para si mesma. Você está linda. Obrigada. Clary mexeu um pouco envergonhada no tecido prateado, diáfano do vestido. Era provavelmente a coisa mais feminina que já tinha vestido. Deixava seus ombros expostos e cada vez que sentia a ponta do cabelo fazer cócegas na pele, tinha que combater o impulso de procurar um moletom para se cobrir. Você também. Isabelle se inclinou para sussurrar ao ouvido de Clary. Jace não está aqui. Clary recuou. Então onde? Alec disse que deve estar na praça, onde vou soltar os fogos. Sinto muito, não sei o que há com ele. Clary deu de ombros tentando esconder a decepção. Tudo bem. Alec e Aline saíram aos tropeços da casa atrás de Isabelle. Aline com um vestido vermelho brilhante que deixava seu cabelo surpreendentemente preto. Alec tinha se vestido como sempre, um casaco e calças escuras, apesar de Clary, tinha que admitir, o casaco aparentar não ter nenhum buraco. Sorriu para Clary e ela pensou surpresa que ele realmente parecia diferente. Mais leve, de algum jeito, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Nunca fui a uma celebração que contasse com a presença de integrantes do submundo antes, disse Aline, olhando nervosa pela rua, onde havia uma fada cujos longos cabelos estavam amarrados com flores. Não, pensou Clary, o cabelo era feito de flores, ligadas por finas cordas verdes. Estava tirando algumas flores brancas de uma cesta, olhando-as com atenção e comendo-as. Vai adorar, disse Isabelle. Sabem curtir uma festa. Acenou para os pais e foram para a praça. Clary, ainda lutando contra o impulso de cobrir a parte de cima do corpo, cruzando os braços sobre o peito. O vestido girava sobre os pés como fumaça se curvando ao vento. Pensou na fumaça que havia se levantado sobre Alicante mais cedo naquele dia e estremeceu. Ei, disse Isabelle. E Clary levantou os olhos para ver Simon e Maya vindo em direção a eles pela rua. Quase não tinha visto Simon durante o dia. Ele tinha ido ao salão observar a reunião preliminar do conselho, porque declarou estava curioso para saber quem seria escolhido para representar os vampiros. Clary não conseguia imaginar Maya vestindo nada tão feminino quanto um vestido, e ela de fato estava vestida com calças de cintura baixa e uma camiseta que dizia, escolha sua arma, e tinha dados de RPG desenhados sob as palavras. Era uma camiseta de quem costumava jogar esse tipo de coisa, pensou Clary, imaginando se Maya realmente jogava ou se estava usando a camiseta apenas para impressionar Simon. Se fosse esse o caso, tinha escolhido bem. Estão indo para a Praça do Anjo? Maya e Simon confirmaram e foram todos juntos para o salão em um grupo unido. Simon diminuiu o ritmo para andar ao lado de Clary e caminharam juntos em silêncio. Era bom simplesmente estar perto de Simon outra vez. Ele foi a primeira pessoa que quis ver quando voltou a Alicante. Abraçaram-o com força, feliz por ele estar vivo, e tocou a marca na testa dele. Salvou você? Perguntara, desesperada para ouvir que não tinha feito aquilo em vão. Salvou. Fora tudo o que dissera em resposta. Gostaria de poder tirá-la de você, dissera. Queria saber o que pode acontecer com você por causa dela. Ele a pegara pelo pulso e arrastara gentilmente sua mão de volta à lateral do corpo. Vamos esperar, dissera Simon, e veremos. Vinha observando-o de perto, mas tinha que admitir que a marca não parecia afetá-lo de nenhuma forma visível. Parecia o mesmo de sempre. Simon, só tinha mudado o penteado para esconder a marca. Se você não soubesse que estava lá, jamais adivinharia. Como foi a reunião? Perguntou Clary, olhando da cabeça aos pés para ver se estava vestido para a celebração. Não estava, mas não podia culpá-lo. O jeans e a camiseta eram tudo o que tinha para usar. Quem a escolheram? Não foi o Rafael, disse Simon, soando satisfeito com isso. Outro vampiro, tinha um nome pretensioso. Nightshade, ou coisa do tipo.
Sabe, me perguntaram se eu queria desenhar o símbolo do novo conselho, disse Clary. É uma honra. Eu disse que faria. Vai ter o símbolo do conselho cercado por representações das 4 famílias do submundo. Uma lua para os lobisomens e estava pensando em um trevo de 4 folhas para as fadas, um livro de feitiços para os feiticeiros, mas não consigo pensar em nada para os vampiros. Que tal uma presa? Sugeriu Simon. Talvez com sangue pingando. Exibiu os dentes. Obrigada, disse Clary. Foi de grande ajuda. Que bom que pediram a você, disse Simon, mais sério. Você merece a honra, merece uma medalha. Na verdade, pelo que fez, o símbolo da aliança e tudo mais. Clary deu de ombros. Não sei, quero dizer, a batalha mal durou 10 minutos, afinal, não sei quanto ajudei. Eu estive na batalha, Clary, disse Simon. Pode ter durado 10 minutos, mas foram os piores 10 minutos da minha vida. E, na verdade, não quero falar a respeito, mas digo que mesmo em 10 minutos, se não fosse por você, teriam sido muito mais mortos. Além disso, a batalha foi só uma parte. Se não tivesse feito o que fez, não haveria um novo conselho. Seríamos caçadores de sombras e integrantes do submundo, olhando, odiando uns aos outros, em vez de caçadores de sombras e integrantes do submundo indo juntos a uma festa. Clary sentiu um nó subindo na garganta e olhou para a frente, controlando-se para não chorar. Obrigada, Simon. Hesitou tão brevemente que ninguém além de Simon teria percebido, mas ele percebeu. O que houve? Perguntou. Só estou imaginando o que faremos quando voltarmos para casa, disse. Quero dizer, sei que Magnus cuidou da sua mãe, então ela não está histérica com o seu sumiço, mas a escola. Perdemos muitas aulas. Eu nem sei. Você não vai voltar, disse Simon baixinho. Acha que não sei? É uma caçadora de sombras agora, vai concluir sua educação no instituto. E você? É um vampiro. Vai simplesmente voltar para o colégio? Vou, disse Simon, surpreendendo-a. Vou. Quero uma vida normal na medida do possível. Quero colégio, faculdade, tudo isso. Ela apertou a mão dele. Então deve ter tudo. Sorriu para ele. Claro, todo mundo vai ter um ataque quando você voltar. Ter um ataque? Por quê? Porque está muito mais gato do que quando saiu. Deu de ombros. É verdade. Deve ser uma coisa de vampiro. Simon pareceu espantado. Estou mais gato agora? Claro que está. Quero dizer, é só olhar para aquelas duas. Estão totalmente afim de você. Apontou para alguns metros adiante, onde Isabelle e Maia caminhavam lado a lado com as cabeças inclinadas. Simon olhou para a frente, para as meninas. Clary poderia jurar que ele estava enrubescendo. Então, estão? Às vezes elas se juntam e sussurram e ficam me olhando. Não faço ideia do que seja. Claro que não faz. Clary sorriu. Pobrezinho. 2 garotas lindas competindo pelo seu amor. Que vida dura. Tudo bem, então você me diz qual das duas escolher. Nem pensar, isso é por sua conta. Ela baixou a voz outra vez. Olha só, você pode sair com quem quiser e vou dar todo o meu apoio. Sou toda apoio. Apoio é meu nome do meio. Então é por isso que nunca me contou o seu nome do meio. Achei que fosse alguma coisa vergonhosa. Clary ignorou o comentário. Só me prometa uma coisa, tudo bem? Sei como são as meninas. Sei como detestam que o namorado tenha uma melhor amiga mulher. Apenas me prometa que não vai me cortar totalmente da sua vida, que ainda podemos sair de vez em quando. De vez em quando? Simon balançou a cabeça. Clary, você é louca. Seu coração afundou. Quero dizer que jamais sairia com uma garota que quisesse que eu cortasse você da minha vida. Não tem negociação. Quer um pouco dessa maravilha? Gesticulou para si mesmo. Bem, minha melhor amiga vem junto. Jamais a cortaria da minha vida. Não mais do que cortaria a minha mão direita e daria de presente de Dia dos Namorados para alguém. Eca, disse Clary. Precisava disso? Ele deu um sorriso torto. Precisava. A Praça do Anjo estava quase irreconhecível. O salão brilhava em branco na ponta da praça, parcialmente obscurecido por uma floresta elaborada de árvores enormes que cresciam do centro. Claramente era um fruto de magia. Apesar de que, pensou Clary, lembrando-se da habilidade de Magnus de movimentar copos de café e móveis por Manhattan em um piscar de olhos. Talvez sejam reais se tiverem sido transplantadas. As árvores se erguiam quase à altura das torres demoníacas. Os troncos prateados envolvidos com laços e luzes coloridas entre as redes verdes formadas por galhos. A praça cheirava a flores brancas, fumaça e folhas. Ao redor das extremidades havia mesas e longos bancos.
e grupos de caçadores de sombras e membros do submundo preenchendo-os, rindo, bebendo e conversando. Apesar das risadas, havia uma melancolia misturada ao ar de celebração, uma tristeza palpável, lado a lado com a alegria. As lojas que envolviam a praça tinham as portas abertas, lançando luz sobre o pavimento. Foliões passavam, carregando pratos de comida e taças de hastes longas, contendo vinho e líquidos coloridos. Simon observou um kelpie passar, carregando uma taça de líquido azul e ergueu uma sobrancelha. Não é como a festa de Magnus. Isabelle o tranquilizou. Acho que tudo aqui pode ser bebido em segurança. Acha? E Aline parecia preocupada. Alec olhou para a mini-floresta, as luzes coloridas refletindo na íris azuis de seus olhos. Magnus estava à sombra de uma árvore, conversando com uma menina de vestido branco e uma nuvem de cabelos castanhos claros. Ela se virou enquanto Magnus olhava para eles e Clary encontrou o olhar da moça por um instante, através da distância que a separava. Havia algo de familiar nela, apesar de Clary não saber exatamente o que. Magnus se afastou e veio na direção deles, e a menina com quem estava falando escorregou para as sombras e desapareceu. Ele parecia um cavalheiro vitoriano com um longo casaco preto sobre um colete roxo de seda. Um lenço quadrado com as iniciais MB bordadas saía do bolso. Bonito colete, disse Alec com um sorriso. Quer um igual? Perguntou Magnus. Na cor que preferir, é claro. Não ligo para a roupa, protestou Alec. E adoro isso em você, anunciou Magnus, mas adoraria que tivesse, talvez um terno de marca. Que tal? Dolce, Zegna, Armani? Alec engasgou enquanto Isabelle ria e Magnus aproveitou a oportunidade para se inclinar para perto de Clary e sussurrar ao seu ouvido. A escada do Salão dos Acordos. Vá! Queria perguntar o que queria dizer com isso, mas ele já tinha se voltado novamente para Alec e os outros. Além disso, tinha a sensação de que sabia. Apertou o pulso de Simon antes de sair e ele virou para sorrir para ela antes de voltar à conversa com Maya. Atravessou a beira da floresta enfeitiçada para chegar ao outro lado da praça, entrando e saindo das sombras. As árvores iam até o pé das escadas do salão, provável razão pela qual os degraus estavam desertos. Mas não totalmente. Olhando para as portas, Clary conseguiu identificar um contorno escuro familiar, sentado à sombra do pilar. Seu coração acelerou. Jace. Teve que segurar a saia com as mãos para subir as escadas, com medo de pisar nela e rasgar o tecido delicado. Quase desejou ter vestido as roupas normais ao se aproximar de Jace, que estava sentado com as costas contra um pilar, olhando para a praça. Trajava suas roupas mais mundanas, calça jeans, camisa branca e uma jaqueta escura por cima. E quase pela primeira vez desde que o conhecera pensou, não parecia estar armado. De repente, se sentiu bem vestida demais, parou a uma pequena distância dele, subitamente incerta quanto ao que dizer. Como se a sentisse ali, Jace levantou o olhar, estava segurando alguma coisa equilibrada no colo. Clary reparou uma caixa prateada. Parecia cansado, havia sombras sob os seus olhos, e os cabelos claros dourados estavam bagunçados, arregalou os olhos. Clary, quem mais poderia ser? Ele não sorriu. Não parece você? É o vestido. Passou as mãos pelo tecido, envergonhada. Normalmente não visto coisas tão bonitas. Está sempre linda, disse. E ela se lembrou da primeira vez em que a chamou de linda na estufa no instituto. Não dissera como um elogio, mas como algo inegável, como o fato de que era ruiva e gostava de desenhar. Mas parece distante, como se não pudesse tocá-la. Ela aproximou-se e se sentou ao lado dele no degrau largo do alto. A pedra era fria através do vestido. Esticou a mão para ele, tremia levemente, o suficiente para ser visível. Toque em mim, disse ela, se quiser. Ele pegou a mão dela e a colocou contra a própria bochecha por um instante. E em seguida, repousou-a no colo dela. Clary estremeceu um pouco, lembrando-se das palavras de Aline no quarto de Isabelle. Talvez não esteja mais interessada em você, agora que não é mais proibido. Tinha dito que ela parecia distante, mas a expressão nos olhos dele era tão remota quanto uma galáxia distante. — O que tem na caixa? Perguntou. Continuava segurando o retângulo prateado com firmeza em uma mão. O objeto parecia caro, delicadamente esculpido como estampa de pássaros. Fui até a casa de Amatis mais cedo procurar por você, disse. Mas não estava lá, então conversei com Amatis. Ela me deu isso, indicou a caixa. Pertencia ao meu pai. Por um instante, Clary simplesmente olhou para ele sem entender. Era de Valentin?
se perguntou, e em seguida, com um sobressalto, não é o que ele está dizendo. Claro, disse ela, a Matisse foi casada com Stephen Arundel. Estive analisando, lendo as cartas, as páginas do diário. Achei que fazendo isso poderia sentir alguma espécie de ligação com ele. Algo que saltasse das páginas e dissesse sim, é o seu pai. Mas não sinto nada, apenas pedaços de papel. Qualquer pessoa poderia ter escrito estas coisas. Jace, disse suavemente. Isso é outra coisa, falou. Não tenho mais um nome, tenho? Não sou Jonathan Christopher. Este era outro. Mas é o nome ao qual estou acostumado. Quem inventou o apelido Jace? Foi você mesmo? Jace balançou a cabeça. Não, Valentim sempre me chamou de Jonathan, e era assim que me chamavam quando cheguei ao instituto. Não era para eu ter pensado que meu nome era Jonathan Christopher, sabe? Foi um acidente. Descobri o nome no diário do meu pai, mas não era de mim que estava falando. Não era o meu progresso no registro, era o de Jonathan. Então, na primeira vez que contei a Marise que meu nome do meio era Christopher, disse a si mesma que tinha se equivocado na lembrança e que o nome do meio do filho de Michael era Christopher. Já haviam se passado 10 anos, afinal, mas foi quando começou a me chamar de Jace. Era como se quisesse me dar um novo nome, algo que pertencesse a ela, a minha vida em Nova York. E eu gostei. Nunca apreciei muito Jonathan. Virou a caixa nas mãos. E fico imaginando se Marise soube ou adivinhou, mas não quis saber. Ela me amava e não queria acreditar. Por isso que ficou tão irritada quando descobriu que você era filho de Valentim, disse Clary, porque achava que deveria ter sabido. Meio que sabia, sim, mas nunca queríamos acreditar nesse tipo de coisa sobre quem amamos. Ela tinha razão quanto a quem você era de verdade. E você tem um nome. Seu nome é Jace. Valentim não lhe deu esse nome. Marise deu. A única coisa que faz um nome importante e seu é que é dado por alguém que o ama. Jace o quê? Disse ele. Jace Arundel? Ora, por favor, disse ela. Você é Jace Lightwood, sabe disso? Levantou os olhos para os dela. Os cílios os encobriam quase completamente, escurecendo o dourado. Clary achou que ele parecia um pouco menos remoto, mas pensou que talvez estivesse apenas imaginando. Talvez seja uma pessoa diferente do que imaginava, continuou, torcendo desesperadamente para que ele entendesse o que estava dizendo. Mas ninguém se torna completamente diferente da noite para o dia. Descobrir que Stephen era seu pai biológico por si só não fará com que o ame automaticamente. E não precisa. Valentim não era seu pai de verdade, mas não porque tem o sangue dele nas veias. Não era seu verdadeiro pai porque não agia como um pai. Não tomou conta de você. Foram os Lightwood que sempre fizeram isso. Eles são sua família, assim como a minha mãe e Luke são a minha. Esticou a mão para tocar o ombro dele e puxou-a de volta. Desculpe, disse. Aqui estou eu passando o sermão e você provavelmente veio para cá ficar sozinho. Tem razão, disse ele. Clary perdeu o fôlego. Tudo bem, então, foi embora. Ela se levantou, esquecendo de segurar o vestido e quase pisou na bainha. Clary! Repousando a caixa, Jace se levantou rapidamente. Clary, espere. Não foi isso que quis dizer. Não quis dizer que pretendia ficar sozinho. Quis dizer que está certa em relação a Valentim, aos Lightwood. Ela virou e olhou para ele. Jace estava meio à sombra e meio fora dela, a luz brilhante e colorida da festa projetando estampas estranhas na pele dele. Pensou na primeira vez em que o vira. Achou que ele parecia um leão, belo e imortal. Parecia diferente agora. Aquela capa dura e defensiva que usava como uma armadura não estava mais lá. Ele vestia ferimentos no lugar, visível e orgulhosamente. Não tinha nem mesmo utilizado a estela para tirar os ferimentos do rosto, junto à linha da mandíbula, da garganta, onde a pele aparecia acima do colarinho da camisa, mas continuava lindo mais do que antes, pois agora parecia humano e real. Sabe, disse ela, Aline disse que talvez não estivesse mais interessado em mim, agora que não é proibido, agora que pode ficar comigo se quiser. Tremeu um pouco no vestido, agarrando os cotovelos com as mãos. É verdade? Você não está interessado? Interessado? Como se você fosse um livro, uma notícia? Não estou interessado, estou... Interrompeu-se, procurando a palavra como alguém procurava um interruptor no escuro. Você se lembra do que disse antes? Sobre me sentir como se o fato de você ser minha irmã ser uma espécie de piada cósmica comigo? Com nós dois? Lembro. Nunca acreditei, disse. Quero dizer, de alguma maneira acreditei e deixei que me levasse ao desespero, mas nunca senti. Nunca senti que fosse minha irmã, porque nunca senti por você o que se deve sentir por uma irmã.
Mas não significava que não sentisse que você era parte de mim. Isso eu sempre senti. Notando a expressão confusa de Clary, interrompeu-se com um ruído de impaciência. Não estou me expressando direito, Clary. Detestei cada segundo em que pensei que fosse minha irmã. Detestei cada instante em que pensei que o que sentia por você significava que havia alguma coisa errada comigo. Mas o quê? O coração de Clary batia tão acelerado que estava se sentindo mais do que um pouco tonta. Pude ver o deleite com que Valentim encarava a maneira como me sentia por você, como você se sentia por mim. Ele usou como uma arma contra nós dois. Isso me fez odiá-lo. Mais do que tudo que fez comigo, isso me fez detestá-lo. E me jogou contra ele. E talvez fosse do que eu precisava, pois houve ocasiões em que não soube se queria segui-lo ou não. Foi uma escolha difícil, mais difícil do que gosto de lembrar. E sua voz estava tensa. Perguntei a você se eu tinha escolha uma vez, lembrou Clary, e você respondeu, sempre temos escolha. Você optou por se colocar contra Valentim. No final, foi a escolha que fez, e não importa o quão difícil foi, importa o que aconteceu. Eu sei, disse Jace. Só estou dizendo que acho que fiz essa escolha em parte por sua causa. Não posso me desligar de você, Clary. Desatar meu coração, meu sangue, minha mente ou qualquer outra parte de mim, e não quero. Não quer? Sussurrou. Deu um passo na direção dela. Estava com os olhos fixos no rosto de Clary, como se não pudesse desviá-los. Sempre achei que o amor tornasse as pessoas burras, fracas, más caçadoras de sombras. Amar é destruir, e acreditei nisso. Ela mordeu o lábio, mas também não conseguia tirar os olhos dele. Achava que ser um bom caçador de sombras significava não se importar. Falou. Com nada, principalmente comigo mesmo. Corri todos os riscos que pude, me lançava no encalço de demônios. Acho que deixei Alec complexado sobre a espécie de guerreiro que era, só porque ele queria viver. Jace deu um sorriso torto. Então a conheci. Você era uma mundana. Fraca, não era lutadora, nunca tinha treinado, e viu quanto amava sua mãe Simon. E como iria ao inferno para salvá-los. E entrou naquele hotel de vampiros. Caçadores de sombras com décadas de experiência não teriam feito aquilo. O amor não a enfraquecia, a deixava mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. E percebi que o fraco era eu. Não, Clary estava chocada. Não é, não. Talvez não mais. Deu mais um passo e agora estava próximo o suficiente para tocá-la. Valentim não conseguia acreditar que eu tinha matado Jonathan, falou. Não conseguia acreditar porque eu era o fraco e Jonathan era o bem treinado. Por todas as razões. Provavelmente era ele que deveria ter me matado. Quase matou, mas pensei em você. A vi lá claramente como se estivesse na minha frente, me observando, e soube que queria viver, mais do que jamais havia desejado qualquer coisa, nem que fosse só para ver seu rosto mais uma vez. Clary desejou conseguir se mover, poder se esticar e tocá-lo, mas não conseguia. Os braços pareciam congelados nas laterais. O rosto estava próximo ao dela, tão perto que podia ver o próprio reflexo nas pupilas dele. E agora estou olhando para você, disse, e você está me perguntando se ainda quero, como se eu pudesse deixar de amar, como se eu fosse desistir do que me deixa mais forte que qualquer outra coisa. Nunca ousei dar tanto de mim a ninguém antes, apenas pedaços de mim aos Lightwood, a Isabelle e Alec, mas levei anos para fazer isso. Mas, Clary, desde a primeira vez em que a vi, pertenci completamente a você, e continuo pertencendo se você me quiser. Por uma fração de segundo ela ficou imóvel, então de algum jeito pegou a frente da camisa dele e a puxou para si. Os braços dele a envolveram quase levantando da sandália e logo ele a estava beijando. Ou ela o estava beijando, não tinha certeza, e não fazia diferença. A sensação da boca dele e na dela era elétrica. Clary agarrou os braços dele, puxando para perto com força. A sensação do coração de Jace batendo através da camisa deixou tonta de alegria. O coração de ninguém batia como o de Jace e nem poderia. Ele a soltou finalmente e ela arfou. Tinha se esquecido de respirar. Jace pegou o rosto de Clary com as mãos, traçando a curva das maçãs do rosto dela com os dedos. A luz tinha voltado aos seus olhos, tão brilhantes quanto tinham estado no lago, mas agora havia neles um fulgor travesso. Então, disse ele, não foi tão ruim assim. Foi, mesmo não sendo proibido? Já beijei piores, disse ela com uma risada trêmula. Sabe, disse Jace, se curvando para encostar a boca na dela, se a falta de proibido preocupa, ainda pode me proibir de fazer coisas. Que tipo de coisas? Clary o sentiu sorrir em sua boca. Coisas assim.
Após um tempo, desceram a escada e foram para a praça, onde uma multidão havia começado a se reunir para esperar os fogos. Isabelle e os outros tinham encontrado uma mesa perto do canto da praça e estavam juntos por lá em bancos e cadeiras. Enquanto se aproximavam do grupo, Clary se preparou para soltar a mão de Jace. Então se conteve. Podiam dar as mãos se quisessem. Não havia nada de errado nisso. O pensamento quase a deixou sem fôlego. Chegaram. Isabelle foi dançando até eles, exultante com uma taça de um líquido fúcsia que entregou a Clary. Beba um pouco disso. Clary apertou os olhos. Vai me transformar em roedora? Cadê a confiança? Acho que é suco de morango, disse Isabelle. De qualquer forma, é delicioso, Jace. Ofereceu a ele a taça. Sou homem, disse ele, e homens não consomem bebidas cor-de-rosa. Vá, mulher, e me traga alguma coisa marrom. Marrom? Isabelle fez uma careta. Marrom é uma cor masculina, disse Jace e puxou um chumaço de cabelo de Isabelle com a mão livre. Aliás, veja, é a cor que Alec está usando. Alec olhou pesarosamente para o casaco. Era preto, disse ele, mas desbotou. Podia incrementar com uma fita de lantejoulas na cabeça, sugeriu Magnus, oferecendo ao namorado algo azul e brilhante. Só uma ideia. Resista ao impulso, Alec. Simon estava sentado na beira de um muro baixo com Maya ao lado, apesar dela parecer estar imersa em um papo com Aline. Vai ficar parecendo a Olivia Newton-John em Xanadu. Existe coisa pior, observou Magnus. Simon saiu da mureta e veio até Clary e Jace. Com as mãos nos bolsos de trás da calça jeans, olhou para eles pensativamente por um longo momento e afinal falou. Parece feliz, disse a Clary. Desviou o olhar para Jace. E é bom para você que pareça. Jace ergueu a sobrancelha. Esta é a parte que me diz que se eu machucá-la, você vai me matar? Não, disse Simon. Se machucar Clary, ela é perfeitamente capaz de matá-lo sozinha, possivelmente com uma variedade de armas. Jace pareceu satisfeito com o pensamento. Ouça, disse Simon, só queria dizer que tudo bem se não gostar de mim. Se fizer Clary feliz, por mim, tudo bem. Esticou a mão e Jace soltou a de Clary e apertou a de Simon com um olhar espantado no rosto. Não desgosto de você. Aliás, justamente porque gosto de você, vou lhe dar um conselho. Conselho? Simon parecia desconfiado. Vejo que está tendo sucesso com essa coisa de vampiro, disse Jace, indicando Isabelle e Maya com um aceno de cabeça. E parabéns. Muitas garotas adoram essa coisa de morto-vivo sensível, mas eu abriria mão do aspecto musical se fosse você. Roqueiros vampiros já estão fora de moda e, além disso, você não deve ser muito talentoso. Simon suspirou. Não suponho que possa reconsiderar a parte em que não gostava de mim. Chega, vocês dois, disse Clary. Não podem ser babacas um com o outro para sempre, sabem? Tecnicamente, disse Simon. Eu posso. Jace emitiu um ruído deselegante. Após um instante, Clary percebeu que ele estava tentando ficar sério, mas não estava sendo totalmente bem-sucedido. Simon sorriu. Te peguei. Bem, disse Clary, este é um momento lindo. Olhou em volta procurando Isabelle, que provavelmente estaria tão satisfeita quanto ela por Jace e Simon estarem se dando bem do jeito deles. Em vez disso, viu outra pessoa. Na beira da floresta enfeitiçada, onde a sombra se misturava à luz, havia uma mulher esguia com um vestido verde da cor das folhas, os longos cabelos vermelhos amarrados numa tiara dourada. Olhava diretamente para Clary e quando a menina encontrou seu olhar, ela levantou a mão e acenou para que viesse. Venha. Se foi por vontade própria ou pela estranha compulsão do povo das fadas, Clary não sabia o certo, mas com uma desculpa sussurrada, encaminhou-se para a beira da floresta, passando por foliões animados. Percebeu ao se aproximar da rainha uma enorme quantidade de fadas por perto, em um círculo ao redor da dama. Mesmo que quisesse parecer sozinha, a rainha não estava longe dos cortesãos. A rainha levantou uma mão imperiosa. Aí, disse, e nem um passo mais perto. Clary, a alguns passos da rainha, parou. Milady, disse, lembrando da formalidade com que Jace havia se endereçado à rainha na corte, por que pede que eu me aproxime? Gostaria de um favor seu, disse a rainha sem preâmbulos, e, claro, prometeria um favor em retribuição. Um favor meu? Admirou-se Clary. Mas você nem gosta de mim? A rainha tocou os lábios pensativa com um único e longo dedo. O povo das fadas, diferentemente dos humanos, não se preocupa muito com o gostar. Amor, talvez, e ódio. Ambas são emoções úteis, mas gostar...
Deu de ombros de forma elegante. O conselho ainda não escolheu quem de nós quer como representante, falou. Sei que Lucien Greymark é como um pai para você. Ouviria se pedisse. Gostaria que pedisse a ele que escolhesse meu cavaleiro Meliorn para a missão. Clary lembrou-se do Salão dos Acordos e de Meliorn dizendo que não queria lutar a batalha se as crianças noturnas não lutassem também. Acho que Luke não gosta muito dele. E mais uma vez, disse a rainha, fala em gostar. Quando a vi antes, na corte Saley, disse Clary, chamou a mim e a Jace de irmãos, mas sabia que não éramos irmãos de verdade. Não sabia? A rainha sorriu. O mesmo sangue corre sob suas veias, disse. O sangue do anjo. Todos que carregam o sangue do anjo são irmãos sob a pele. Clary estremeceu. Mas poderia ter nos contado a verdade, e não o fez. Falei a verdade de acordo com a minha percepção. Todos contamos a verdade como a vemos, não? Alguma vez já parou para pensar que inverdades podia haver no conto que sua mãe narrou, mas que serviam a algum propósito? Realmente acha que conhece todos os segredos do seu passado? Clary hesitou. Sem saber por quê, de repente ouviu a voz da Madame Dorothea na cabeça. Vai se apaixonar pela pessoa errada. A semibruxa havia dito a Jace. Clary tinha presumido que Dorothea só estava se referindo a quantos problemas o afeto de Jace por Clary traria aos dois. Mas mesmo assim havia buracos, ela sabia, na memória. Mesmo agora, coisas, eventos que não tinham voltado a ela. Segredos cujas verdades jamais conheceria. Havia desistido deles, considerando-os perdidos e desimportantes. Mas talvez... Não. Sentiu as mãos cerrarem nas laterais. O veneno da rainha era sutil, mas poderoso. Havia alguém no mundo que pudesse dizer verdadeiramente que conhecia todos os segredos a respeito de si? E não era melhor deixar alguns segredos quietos? Balançou a cabeça. O que fez na corte? Disse. Talvez não tenha mentido, mas não foi gentil. Começou a virar para se afastar. Eu já tive crueldade o bastante. Realmente recusaria um favor da rainha da corte Saley? Perguntou. Nem todo mortal tem uma chance dessas. Não preciso de nenhum favor seu, disse Clary. Tenho tudo o que quero. E virou as costas para a rainha e se afastou. Quando voltou ao grupo que tinha deixado, descobriu que tinham recebido Robert e Marise Letwood, que estavam, viu com surpresa, apertando as mãos de Magnus Bane, que havia dispensado a fita brilhante de cabeça e se tornado um modelo de decoro. Marise estava com os braços no ombro de Alec. O restante dos amigos estava sentado em um grupo na mureta. Clary estava prestes a se juntar a eles quando sentiu um toque no ombro. Clary. Era a mãe, sorrindo para ela, com Luke ao lado de mãos dadas. Jocelyn não estava nem um pouco arrumada, tudo que vestia era uma calça jeans e uma blusa folgada, que ao menos não estava manchada de tinta. Mas pela maneira como Luke a olhava, era possível perceber que não achava nada menos que perfeita. Que bom que finalmente a encontramos. Clary sorriu para Luke. Então suponho que não esteja de mudança para Idris. Não, disse. Clary nunca o vira tão feliz. A pizza aqui é péssima. Jocelyn riu e saiu para conversar com Amethyst, que admirava uma bolha de vidro cheia de fumaça que não parava de mudar de cor. Clary voltou a olhar para Luke. Você realmente ia deixar Nova York ou só falou aquilo para fazer com que ela finalmente se manifestasse? Clary, disse Luke, estou chocado por sugerir uma coisa dessas. Sorriu, mas logo ficou sério. Tudo bem por você, certo? Sei que isso representa uma grande mudança na sua vida. Eu ia ver se você e sua mãe gostariam de se mudar para minha casa, considerando que o apartamento de vocês está inabitável agora. Clary riu. Uma grande mudança? Minha vida já mudou completamente, várias vezes. Luke olhou para Jace, que os encarava do muro. Jace acenou, com a boca se curvando para cima em um sorriso entretido. Acho que sim, disse Luke. Mudar é bom, disse Clary. Luke levantou a mão, o símbolo da aliança havia desbotado, assim como em todos os outros, mas a pele dele ainda tinha o traço branco que o denunciava. A cicatriz que jamais desapareceria por completo. Olhou pensativo para a marca. É sim. Clary, chamou Isabelle do muro. Fogos de artifício. Clary bateu levemente no ombro de Luke e foi se juntar aos amigos. Estavam sentados enfileirados na mureta. Jace, Isabelle, Simon, Maya e Aline. Parou ao lado de Jace. Não estou vendo fogos, disse, zombando de Isabelle. Paciência, gafanhoto, disse Maya. Quem espera sempre alcança. Sempre achei que fosse quem espera pega a onda, disse Simon. Não é à toa que eu tenha passado a vida inteira confuso.
Confusa gentileza sua, disse Jace, mas claramente não estava prestando muita atenção. Esticou a mão e puxou Clary para perto, quase sem reparar, como se fosse um reflexo. Ela se apoiou no ombro dele, olhando para o alto. Nada iluminava o céu além das torres demoníacas, lançando um brilho branco prateado contra a escuridão. Onde você foi? Perguntou, baixo o suficiente para que somente ela ouvisse a pergunta. A rainha Sealy queria um favor, disse Clary, e queria me conceder um favor em retorno. Sentiu Jace ficar tenso. Relaxe, eu disse que não. Não são muitas pessoas que recusariam o favor da rainha Sealy, disse Jace. Falei que não precisava de favor, disse Clary, que tinha tudo o que queria. Jace riu disso suavemente e pôs a mão no ombro dela. Seus dedos brincaram com a corrente no pescoço de Clary e ela olhou para baixo, para o brilho prateado no vestido. Vinha usando o anel Morgenstern desde que Jace o deixara para ela, e às vezes ficava se perguntando por quê. Realmente queria se lembrar de Valentim? E ao mesmo tempo, seria certo esquecer? Não se podia apagar tudo que causava dor à lembrança. Não queria se esquecer de Max ou de Madeleine, ou de Woody ou da Inquisidora, ou mesmo de Sebastian. Cada lembrança era valiosa. Mesmo as ruins. Valentim quisera esquecer que o mundo precisava mudar e que os caçadores de sombras tinham que mudar com ele. Esquecer que integrantes do submundo são dotados de almas e que todas as almas importam ao tecido do mundo. Quisera pensar somente no que tornava os caçadores de sombras diferentes dos membros do submundo, mas sua ruína veio justamente de onde eram iguais. Clary, disse Jace, interrompendo o devaneio. Apertou os braços em volta dela e ela levantou a cabeça. A multidão vibrava enquanto os primeiros rojões subiam. Olhe! Ela olhou enquanto os fogos explodiam em um banho de faíscas. Faíscas que pintavam as nuvens no alto conforme caíam, uma por uma, em linhas de fogo dourado, como anjos caindo do céu.